É importante nós, quando lemos as epístolas, entendermos o caráter de cada carta, de cada epístola, porque o não entendimento pode levar também à confusão. Nós temos as epístolas que são às igrejas, como é 1 Coríntios, Romanos, por exemplo. Nós temos aquelas epístolas que são mais genéricas, mas são coletivas, como aos Hebreus, como 1 Pedro, 2 Pedro. E nós temos epístolas que são pessoais, como Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e essa aqui também, como a outra de Filemon, né? Então são epístolas com diferentes aplicações e de caráter diferente. Quando nós misturamos as coisas, pode dar uma certa confusão. Às vezes alguém tenta aplicar à Assembleia o que é dito numa epístola que é pessoal, e às vezes alguém quer aplicar uma questão pessoal o que é dito para uma Assembleia. É claro que nós temos princípios em todas elas que podem ser aplicados, mas é importante saber cada ponto, o que é. E essa aqui é uma epístola pessoal. É uma epístola pessoal. Embora existam problemas acontecendo na Assembleia onde está esse amado Gaio aqui, a quem João se dirige, e João se identifica aqui como presbítero. Certamente ele era, então, também. E ele se dirige a esse Gaio e aponta problemas que estavam acontecendo na Assembleia onde Gaio estava congregado. Mas ele não diz para Gaio tomar nenhuma iniciativa a respeito disso, ou como a Assembleia deveria agir neste caso. Ele passa a falar das coisas relacionadas a Gaio, a fé de Gaio, ao que acontecia com os irmãos que estavam indo lá visitá-los, a Demétrio também, que deveria congregar lá também. Então, são questões pessoais que eram tratadas dentro da esfera pessoal, e é importante distinguir isso. Uma coisa que ele fala aqui, ele chama Gaio de filho, né? No versículo 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E Paulo usa também essa expressão, porque muitos desses haviam escutado o Evangelho diretamente da boca de João, ou diretamente da boca de Paulo, e certamente eram seus filhos na fé. E a ele se dirige então com um amor especial, com um carinho todo especial. E ele tem uma comunhão na alegria, né? Porque ele fala no versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E é bonito nós vermos isso, esse espírito de alegria quando vemos um irmão andando na verdade. Nós, às vezes, somos muito críticos, caímos muito naquela tentação de ficarmos buscando defeitos e problemas e erros nos irmãos, e deixamos de fazer realmente aquilo que nós vemos aqui, que é nos alegrarmos naqueles que andam na verdade, incentivarmos aqueles que andam na verdade, darmos a ele crédito por sua perseverança, por seu andar, por sua forma inclusive, de receber os irmãos. Eu estava vendo aqui mais à frente, ele vai falar que procedes fielmente em tudo o que fazes com os irmãos e para com os estranhos, no versículo 5. E essa é uma atitude pessoal de cada cristão. Não apenas ter uma atitude ou uma maneira, um comportamento diante dos irmãos, mas um comportamento também diante de estranhos, porque o nosso testemunho nesse mundo tem que ser luz e sal no mundo. E, obviamente, em comunhão de amor para com os irmãos, mas se nós temos um comportamento com os irmãos e um outro comportamento no mundo, as coisas ficam meio complicadas, porque acaba vindo à tona que nós estamos praticamente tendo duas bocas, duas caras, né? Da maneira como tratamos as pessoas. E ele fala aqui também
do testemunho que esse amado Gaio tinha entre os irmãos, na presença da igreja, no versículo 6, da caridade que ele tinha, e depois ele vai falar também dos que aos tais devemos receber para que sejam cooperadores da verdade. Que tais são esses? Eu creio que ele esteja falando aqui desses do versículo 7, que pelo nome de Cristo saíram, nada tomando dos gentios. Saíram, nada tomando dos gentios. Esse versículo, eu fui entender esse versículo depois de 30 anos de convertido. Os cristãos, muitos pastores, pregadores hoje na cristandade, eles costumam usar aquela passagem de Gênesis, quando os hebreus saíram do Egito e eles espoliaram os egípcios, eles tiraram, os egípcios, eles pediram, os egípcios deram suas joias, suas riquezas. Podemos até abrir lá, Gênesis, aliás, é Êxodo, capítulo, eu não me lembro agora onde está o versículo, acho que é capítulo 12, capítulo 12, versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Eles saíram com muita riqueza do Egito, talvez até pelo pavor que Deus colocou no coração dos egípcios, e, obviamente, eles saíram ricos, com muita coisa, né? E muitos líderes nas religiões usam essa passagem como argumento para pedir para incrédulos, pedir dinheiro de incrédulos, pedir ajuda de políticos. É muito comum isso, em tempo de eleições, políticos darem terrenos para a construção de igreja, darem dinheiro, darem equipamento de som, instrumentos musicais de presente para igrejas, desde que o pastor indique os seus fiéis a votarem nesse político. Mas isso aqui aconteceu lá, numa outra circunstância completamente diferente, um povo que era um povo terreno, um povo de Deus terreno, saindo do Egito, de onde eles eram escravos. Na verdade, eles não estavam tirando dos egípcios, eles estavam recebendo uma indenização por trabalho forçado. Era mais ou menos assim, porque eles trabalharam como escravos durante muito tempo, e eles estavam agora sendo indenizados pelo trabalho que eles fizeram para os egípcios. Mas aqui, quando nós vemos o cristianismo, os cristãos saíram levando o evangelho, levando a palavra, e como diz aqui, nada tomando dos gentios. Eles saíram muito mais no espírito de Abraão, quando libertou os habitantes de Sodoma, e veio então o rei de Sodoma para oferecer a Abraão muitas riquezas, um pagamento, tudo pela... E ele falou, não quero nenhuma correia de sandália de Abraão, para que ninguém diga que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Ele não quis nada. A correia de sandália do rei de Sodoma, né, ele fala. Ele não quis nada do rei de Sodoma. Ele não queria nada do inimigo do povo de Deus. Ele não queria nada do mundo. E aqui é esse exemplo aqui dos que saíram entre os cristãos, nada tomando dos gentios. Às vezes eu explico, alguma pessoa fala que quer visitar uma reunião, eu explico, falo, olha, você pode visitar, mas você não vai participar da ceia, né, do pão e do vinho, que são só aqueles que são conhecidos dos irmãos, que já foram provados quanto a estarem sem pecado, sem contaminação, né, com algum pecado moral, algum pecado doutrinário, algum pecado eclesiástico. Esses participam da mesa do Senhor e da ceia do Senhor. E você não vai participar também da coleta. Eu às vezes até brinco, falo, essa é a melhor parte, né? Porque você vai nas igrejas por aí, o que eles mais vão fazer é pedir dinheiro. Você não vai participar da coleta. E alguns ficam indignados, mas como que eu não posso fazer uma oferta para Deus? Porque nós não conhecemos você ainda.
Nós não sabemos quem você é. E esse é o versículo. Nada tomando dentre os gentios. É um visitante, nós não sabemos se ele realmente creu em Cristo, se ele está levando uma vida de acordo com a palavra de Deus, ou se ele é um assaltante que assaltou ali o armazém da esquina e agora quer colocar o fruto do seu roubo na coleta. Então é importante fazer essa distinção nas coisas do Senhor. Mas como eu estava falando aqui, é então uma carta pessoal, e nós devemos pessoalmente, particularmente, tomar também para nós isso. Uma vez um irmão perguntou se era correto alguém que vai sair para ir viajar na obra do Senhor, por exemplo. Eu vou sair daqui, vou visitar os irmãos lá em Fortaleza. E eu chegar, irmãos, eu estou indo a Fortaleza, então eu gostaria que os irmãos pudessem me ajudar com os custos da viagem, alguma coisa assim. Eu falei, não é correto fazer isso. Porque eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar das Escrituras algum discípulo, algum cristão, pedindo recursos para poder sair na obra de Deus. Ele pede ao dono dos recursos, que é Deus. E se o dono dos recursos der, obviamente movendo o coração de um e de outro, aí bem, é porque está então aprovando até a sua ida, o seu trabalho. Mas se o dono dos recursos não abrir as portas, então fique em casa. Não é isso que não é correto pedir qualquer ajuda, e principalmente nem dos irmãos e nem de incrédulos. As ofertas são sim estimuladas, nós vemos em 2 Coríntios, acho que é o 1 Coríntios 9 ou 2 Coríntios, não me lembro agora qual das cartas, mas as ofertas são estimuladas para as necessidades dos santos, mas isso é dito ao que dá, e não ao que pede, não é? Ninguém vai pedir para suas próprias necessidades ou mesmo para a necessidade da obra do Senhor, e muito menos para gentios, para incrédulos pedir recursos para a obra de Deus. Nesse tempo que foi escrita essa epístola, havia o grande privilégio, né, de o apóstolo estar vivo e poder então dar essas instruções diretamente a esses irmãos. E nós vemos que quando terminou, né, quando os apóstolos se foram, não houve uma substituição, uma sucessão apostólica, nem de João, nem de Pedro, nem de Paulo. E nós vemos que como ficaria então a igreja? Porque se os apóstolos se foram, e agora? Quem estaria à frente, né, para falar a verdade e dizer o que deveria ser feito? Principalmente quando a queda da igreja, né, tivesse iniciado. E nós vemos que o Senhor permitiu já nesses primeiros dias da igreja, né, essa queda, para que então fossem escritas as epístolas, para que pudessem então instruir aqueles que ficariam, ou em outras palavras, instruir a igreja. Então nós temos as escrituras, né, as epístolas que guiam, porque os apóstolos não estariam aqui para sempre, mas os seus escritos sim, inspirados, né, pelo Espírito Santo, deixaram os escritos para nós termos direção em toda essa multiforme queda da igreja, porque nós vemos que tantas coisas acontecem durante todo esse tempo da história da igreja aqui nesse mundo, e começando com Éfeso, né, falando da história da igreja em Apocalipse 2 e 3, começando com Éfeso, e perdeu o seu primeiro amor, então teve uma queda, e assim por diante. Daí aparecem as mais difíceis
coisas a serem tratadas na igreja, e que seria da igreja se não tivesse os escritos, uma vez que os apóstolos não estariam mais vivos para falarem pessoalmente o que deveria ser feito. Então nós temos essas epístolas muitíssimo importantes para nós, e nós vemos que há instruções, né, para cada caso. Se nós buscarmos, nós encontraremos instruções para cada circunstância que a Assembleia passa durante a sua queda aqui nesse mundo. E ao falar de Diótrefes, nós vemos que já desde o princípio houve a introdução desse clero na igreja. Diótrefes, acho que foi o princípio disso. Ele queria ter a primazia, né? Ele tinha a primazia, o primado entre os irmãos. E começando por aí desenvolveu-se então tudo isso que nós chamamos de clericalismo, né? Que é o clero dentro da igreja, coisa que nunca foi determinado, nunca foi ordenado, né, por Cristo para a sua igreja, esse clero. Então, como João, aqui se diz um presbítero, né, ele tinha suas funções de presbítero, mas não o domínio. Ele não era presbítero porque ele era apóstolo sequer. Ele era apóstolo com autoridade apostólica que lhe foi conferida pelo Senhor, mas não era presbítero porque ele era apóstolo. Não tem ligação uma coisa com outra. Esse ofício que ele tinha também na assembleia local dele era de presbítero, era de um ancião, ou também chamado de bispo, mas não porque ele era apóstolo. Isso era uma função, um trabalho que ele tinha na sua assembleia local. Agora, apóstolo era dado à universal assembleia. Ele era apóstolo em qualquer lugar, em todo lugar. Ele não deixava de ser apóstolo. Mas ele, quando ia a alguma outra assembleia visitar, ele não era o presbítero naquela assembleia. Não, ele era um irmão com o seu dom de apóstolo também, o seu dom de ensino, enfim, mas não na sua profissão de presbítero, que era uma coisa apenas aplicada à assembleia local. Então nós temos tudo isso muito definido, né, na palavra, que nos ajuda muito. E quando ele fala que ele escreveu alguma coisa à igreja, no versículo 9, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. O que significava isso? Que o apóstolo tinha escrito algo, mandava para a assembleia que estava nessa localidade, e essa pessoa, né, o Diótrefes, ele não recebia. Não recebendo os escritos, ele não estava recebendo o apóstolo. Então era algo muito grave o que estava acontecendo nessa assembleia. E ele fala no versículo 10, porque se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Em primeiro lugar, nós vemos que essa primazia só leva a isso mesmo, a colocar fora quem deveria estar dentro e colocar dentro quem deveria estar fora. É isso que faz esse primado, sobressair sobre os irmãos e fazer tudo conforme os seus pensamentos, a sua vontade própria. O resultado disso é isso que nós vemos aqui. Mas o que nós temos hoje? Nós não temos os apóstolos, eles se foram. Mas o que nós temos? Nós temos a palavra. Assim como ele não recebia a palavra de João aqui, ele poderia receber a palavra de João como o próprio João. E é o que a Assembleia hoje tem. Nós não temos apóstolos, nós não temos a sua palavra, que para nós somos como se nós recebêssemos os próprios apóstolos.
porque eles, inspirados, né, pelo Espírito Santo, escreveram, deixaram escrito. Então, ao nós obedecermos a palavra, ao nós seguirmos a palavra, nós estamos seguindo a doutrina dos apóstolos. Nós não temos apóstolos, mas temos a doutrina dos apóstolos para seguir. E esse Diótrefes não recebia. Daí ele fala no versículo 11: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Ele vai falar de uma outra pessoa agora. Ele estava falando com Gaio, depois ele falou de Diótrefes, que exercia o primado entre eles, e agora ele está falando de outra pessoa, de Demétrio. Um irmão na Assembleia. E ele fala: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Ele personifica, por assim dizer, a verdade, dizendo que a própria verdade dava testemunho de Demétrio. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. É impressionante o que Demétrio, que a própria verdade dava testemunho dele, como que ele agia nessa assembleia. Porque imagine se nós temos uma pessoa que se levanta aqui na assembleia, na nossa cidade, e começa a fazer essas coisas, não receber os irmãos, colocar fora quem devia estar dentro, colocar dentro quem devia estar fora. O que nós iríamos fazer? A primeira coisa que nós pensamos é: nós temos que parar com isso. Mas o Demétrio, ele agia em verdade não fazendo isso. Ele não enfrentou pessoalmente a essa pessoa que exercia o primado. Ele não fez nada. Ele só seguia a verdade. Por quê? Porque quando João fosse lá, ele ia fazer conhecidas as obras e as atitudes como chama? Do Diótrefes, obrigado. Ele ia fazer conhecido isso. Então, Demétrio, ele estava esperando, né, que João fosse lá e resolvesse esse problema. Por quê? Porque ele queria seguir a verdade. Ele não tinha o desejo de fazer por si mesmo. Por quê? Porque ele ia causar divisões na Assembleia, ele ia dar ocasião ao inimigo de haver aqueles que preferissem a Diótrefes e aqueles que preferissem a Gaio ou qualquer coisa desse tipo. Ele não agiu. Ele teve a paciência de esperar a palavra do Senhor, a palavra de Deus chegar e dar um fim àquela circunstância. Então, João indo lá, era essa palavra que iria lá e poria um fim a essa situação. E isso é um ótimo exemplo para nós, porque quando nós agimos imediatamente sobre alguma coisa que está acontecendo na Assembleia local, nós corremos esse risco. Provocar divisões, dar ocasião a Satanás para causar constrangimentos, raiz de amargura, e que isso aí acaba ficando muito tempo na Assembleia. Então isso é algo que é muito fácil de acontecer. Ao passo que, se nós esperarmos, como Demétrio, a palavra do Senhor vir e dar um fim a isso, nós estaremos agindo corretamente, porque não vamos ser nós, a nossa própria vontade, a nossa própria justiça, os desejos nossos de caminhar com o Senhor. Não vai ser isso, vai ser a própria palavra, e com a autoridade da palavra de Deus ela vem e trata do assunto. E isso aqui é algo muito importante, porque a igreja, não atendendo a isso, ela caiu até o estado que nós nos encontramos hoje. O estado da igreja hoje é lastimável. Por quê? Porque não tiveram como propósito agir segundo a palavra de Deus.
e não segundo os pensamentos dos homens, até as boas intenções, ou usar meios peculiares, meios que não são da palavra de Deus, né, como conhecimento de direito, conhecimento de justiça e tudo mais. Não usar. Os homens caíram, a igreja caiu porque não usou a palavra de Deus como base, e sim os seus próprios conhecimentos, os recursos seculares, né, quer dizer, que não são da igreja. Então, esses recursos, essas que não vêm da palavra de Deus, só levam a injustiças ainda maior e a uma queda ainda maior. Foi o que aconteceu com a igreja, tendo como princípio o clericalismo. Isso aqui, quando se levanta uma pessoa dominando o rebanho, esse é o perigo. E aí é outro perigo, quando nós também enfrentamos isso, não segundo a palavra de Deus, não esperamos o poder de Cristo, o poder do cabeça da igreja, da assembleia local, agir segundo a palavra de Deus, mas nós fazemos aquilo que nós queremos, imediatistas como somos, e acabamos então, muitas vezes, por causar transtornos, né, quedas ainda maiores. Então esse Demétrio é um bom testemunho, porque no meio de uma situação dessa, ele conseguiu ficar e esperar até que o apóstolo ou a palavra de Deus viesse e pusesse um fim àquilo. Voltando no capítulo 2 aí dessa mesma carta. A primeira carta, o capítulo 2 de João. Versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos ou envergonhados por ele na sua vinda. Sabeis que ele é justo. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. O que aconteceu com Diótrefes, é esse versículo 28 aqui da primeira carta, capítulo 2, é a manifestação do Senhor para julgamento. Esse versículo aqui, quando ele, e agora filhinhos, no versículo 28, e agora filhinhos, permanecei nele, para que, se ele se manifestar, esse quando ele no sentido de quando ele se manifestar, e é o que João está falando aqui na sua terceira carta, quando está falando a respeito das obras de Diótrefes, ele fala, por isso, se eu for, ou seja, quando eu for, eu vou julgar isso aí. Ou seja, é a manifestação do Senhor em julgamento na Assembleia. Então essa aqui do capítulo 2 da primeira carta não é a vinda do Senhor. Quando ele vier, né, como fala aqui, quando ele se manifestar, nós vamos ficar envergonhados. A vinda do Senhor não vai ser vergonha para ninguém, pelo contrário, é bênção para nós. Mas aqui é a manifestação do Senhor na Assembleia para julgamento. E aqueles que estão praticando o mal, como é o caso de Diótrefes, seriam envergonhados na sua vida, na sua manifestação. E é isso que João está falando aqui. Mas, quando eu for, eu vou fazer isso, eu vou trazer manifestada as obras que esse homem faz. E assim é um descanso, né, para nós. E, por um outro lado, uma exortação para entender uma coisa, irmãos: a Assembleia não é nossa,
não existe direitos na Assembleia. Nós devemos entender isso, que se o Senhor nos dá alguma coisa para a gente fazer na Assembleia, nós devemos fazer em humilhação. Ou melhor, em humildade, né? Saber que a Assembleia não é nossa, é do Senhor. Então a minha opinião, o meu querer, deve ser muito bem medido por mim mesmo, né? Aqueles que vão falar alguma coisa, que vão fazer, dar o seu palpite. Pensa bem no que você vai falar, porque você querer fazer descer goela abaixo a sua vontade no meio dos irmãos, o Senhor vai julgar isso. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor se manifesta para julgamento, porque a Assembleia é dele. E às vezes nós queremos construir uma cadeira para nós que não tem lugar na Assembleia. Queremos ser líder na Assembleia. Não existe isso, né? Então o caso que aconteceu aqui com Diótrefes, ele foi fazendo o quê? Pouco aos poucos, ele foi construindo uma cadeira que não existe na Assembleia, tomando um lugar que não tem. E os irmãos, na paciência, e muitas vezes também falhando, né, talvez em puxar um pouco a rédea, chegou onde chegou. Mas o Senhor, ele é justo, né? Ele traz à baila, né, as coisas, né, que são feitas, e o Senhor julga. Graças ao Senhor, ele julga, né? Então o que aconteceu aqui com Diótrefes foi justamente isso aí. Ele querer construir uma cadeira, né, fazer uma cadeira para si, que não existe na Assembleia. As cadeiras aqui são todas iguais. Falando outra vez, se o Senhor dá alguma coisa para nós fazermos na Assembleia, é um privilégio e devemos fazer, e cada um aqui tem algo para fazer para o Senhor, graças ao Senhor, mas fazer com humilhação, com humildade, sabendo que é a Assembleia do Senhor e não nossa. 1 João 2, o versículo que vem antes do que o irmão leu, o 26, daí ele fecha aqui o entendimento da passagem toda. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E aí no versículo 28, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, etc. Só para fechar, estou querendo dizer isso aí, porque às vezes nós falamos, né, de Diótrefes como o clericalismo que existe aí fora, mas está falando aqui dentro, né? Por isso que eu chamo a atenção que começa dentro, né? Assembleia, ele está falando para a Assembleia, né, esse assunto. Então isso é solene para nós entendermos isso, que a Assembleia, ela corre esse risco de se levantar homens para querer dominar. Então nós devemos orar ao Senhor e julgar isso. E só uns versículos para a gente lembrar bem, deixar a gente bem atento. Em 2 Coríntios fala assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, muitas vezes a gente acha que uma pessoa, para tomar uma posição dessa, ela deve ser, ou parecer, melhor dizendo, muito má, mas não. Às vezes é aquela que se parece mais com um cordeirinho do que com um lobo.